Um jogador extremamente técnico, habilidoso, inteligente. Um cara que sustentou o estereótipo do argentino. Lutador, raçudo, cabelo grande e muito habilidoso. Ele fazia jogadas plásticas, dava belas canetas, era muito inteligente jogando bola. E além de ser um ícone no seu país natal, conquistou também os brasileiros. São as proezas da carreira desse monstro sagrado que você vai conhecer, porque hoje a história é dele, Juan Pablo Sorín. Juan Pablo Sorín Telhado nasceu no dia 5 de maio de 1976, em Buenos Aires, na Argentina. Criado nas categorias de base do Argentinos Júniors, não tardou até que o talento e a qualidade do Sorín fossem reconhecidos. Foi só na temporada de 94 e 95 que ele fez a sua estreia no profissional, em um empate contra o São Lourenço pela primeira divisão do campeonato argentino. Apesar de jovem, jogou bem, ganhou experiência nesse primeiro ano no time de cima. E apesar do Argentinos Júnior ter feito uma péssima campanha, sendo o último colocado no Clausura de 95, com destaque, o Sorín foi negociado com a Juventus de Turim e deixou o Argentinos. Ele somou 20 partidas e marcou um gol. Em 1995, disputou os Jogos Pan-Americanos com a camisa albiceleste. A Argentina bateu Honduras na semifinal e depois empatou em 0-0 com o México na decisão. Na marca da Cal, 5-4 para os hermanos e título conquistado. E ainda neste ano de 95, o Sorín foi convocado e titular absoluto da seleção argentina no Mundial Sub-20. Os hermanos, com uma base fora de série e com muitos talentos, chegaram na grande final e venceram. Vitória sobre a seleção brasileira, que tinha Denilson e Luizão, por 2-0 e título mundial juvenil para a conta. Como capitão, o Sorín teve a honra de erguer esse importante e reconhecido troféu de base. Além dessa competição, em fevereiro deste mesmo ano, já foi convocado pela primeira vez para jogar na seleção de cima da Argentina. Uma vitória por 4-1 diante da Bulgária em um jogo amistoso. Ainda muito jovem, era visto por Marcello Lippi, o treinador da Juve, um cara ainda muito inexperiente, e ele não se adaptou ao futebol italiano, e não demorou nada a retornar à Argentina. Lá ele jogou 45 minutos na campanha do título da Champions da Vecchia Senhora, portanto esteve no elenco vencedor. Na Juventus, o Sorín atuou em 5 partidas e ganhou um troféu contando com essa Champions. Depois dessa passagem super discreta pela Juve, o Sorín voltou ao futebol argentino, dessa vez para defender as cores e fazer história com a camisa do gigante River Plate. E dentro dessa temporada de 95 e 96, o River ganhou a grande Conmebol Libertadores, no primeiro semestre de 1996. O Sorín foi um dos jogadores mais importantes da equipe, ele realmente jogou muita bola. A equipe do River, num todo, era espetacular. Tinha jogadores como Marcelo Gallardo e Hernan Crespo, bem jovens ainda. Na grande decisão, o River perdeu do América de Cali na Colômbia, mas reverteu o resultado no Monumental de Núñez completamente lotado, provocando uma linda festa do torcedor. Na temporada seguinte, o Sorín seguiu se desenvolvendo e ganhando muito mais chances nas partidas. Cada vez mais consolidado no clube, ajudou o River a vencer o Campeonato Argentino de 1997. O clube ganhou os 2 turnos, venceu o Torneio Apertura e depois ainda ganhou o Torneio Clausura. Além disso, o River faturou a Supercopa Libertadores de 1997, ao derrotar o time do São Paulo na grande final. No mais, o River jogou a Copa Intercontinental de Clubes, em dezembro de 96, justamente pelo título da Liberta. Encarou a Juve, ex-clube do Sorín, e perdeu. Perdeu pelo placar de 1-0 e voltou para casa com o vice. Na temporada, o Sorín jogou 37 partidas e marcou 5 gols. Em 1997 e 1998, o River Plate fez jus à sua tradição e chegou longe na Libertadores, até a fase de semifinal. Mas aí acabou perdendo para o campeão Vasco da Gama, naquela partida do gol de falta do Juninho Pernambucano. Já no Campeonato Nacional, mais uma conquista. Título do Torneio Apertura de 1998. Mais um excelente ano para o lateral. Foram 39 jogos e 6 gols marcados. Apesar de ter jogado muito, não foi convocado para a Copa de 1998. E nessa temporada em específico de 98-99, o River passou sem ganhar títulos.
foi vice-campeão do Campeonato Argentino e novamente caiu na semifinal da Libertadores, diante de outro clube brasileiro. Dessa vez, o algoz foi o Palmeiras, que também acabou com a taça. Ainda em 1999, jogou a primeira competição oficial com a camisa albiceleste, que foi a Copa América daquele ano. Os argentinos passaram da primeira fase, mas pegaram o Brasil, de Ronaldo e Rivaldo, nas quartas de final. Daí não deu. Derrota por 2-1 e eliminação. Detalhe que esse 1 argentino foi anotado justamente pelo Sorin, porém não adiantou de nada. A temporada de 1999-2000 foi a última do Sorin defendendo o River. Ele continuou a jogar muita bola e evoluir em fundamentos como futebolista. Nessa temporada, ganhou a última taça com a camisa do River. Novamente venceu o grande campeonato argentino de 1999, o torneio Apertura. Depois disso, foi negociado com o Cruzeiro, por algo em torno de 5 milhões de dólares. No River Plate, o Sorin disputou 131 jogos, marcou 16 gols e ganhou 6 títulos. Comprado por um preço recorde muito alto para um defensor, o Sorin fez valer todo o investimento durante os anos que jogou no Cruzeiro. E logo no ano de 2000, foi peça importante na conquista de uma taça muito relevante, que foi a Copa do Brasil daquele ano. O Cruzeiro foi semifinalista do Brasileiro, mas a Copa não deixou passar. A Raposa bateu o São Paulo na decisão, empate em 0-0 na ida, depois grande vitória no Mineirão por 2-1. Vitória improvável, de virada nos minutos finais da partida. E o Sorin fechou esse primeiro ano no Cruzeiro com 47 partidas disputadas e 7 gols marcados. Já no ano seguinte, ano de 2001, o Cabuloso foi vice-campeão mineiro e não foi bem no Brasileirão. Mas não passou a temporada em branco porque ganhou a Copa Sul Minas. O Cruzeiro fez ótima campanha, eliminou o grande rival, o Atlético Mineiro, na semifinal e depois ganhou do Coritiba com folga. Fez 5-0 com tranquilidade no placar agregado e conquistou aquela importante taça do futebol interestadual. Já no ano de 2002, conseguiu repetir a dose e vencer a Copa Sul Minas. Essa foi muito especial para o lateral, pois ele fez o gol do título do Cruzeiro. Na semi, novamente, eles eliminaram o rival Atlético Mineiro, e na final bateram o Atlético. O gol celeste foi marcado pelo Sorin, vitória por 1-0, sendo que o Cruzeiro já havia vencido a partida de ida em Curitiba por 2-1. No jogo decisivo, o Sorin cortou o supercílio e jogou com a cabeça enfaixada e 6 pontos. Não quis sair de campo e ainda marcou o gol do título celeste. Já era de conhecimento de todos que o jogador disputaria ali a sua última partida com a camisa do clube, então ele foi muito reverenciado e homenageado pelo torcedor cruzeirense. E aí ele deixou a toca, sendo emprestado ao futebol italiano mais uma vez. O clube em questão foi a Lazio. "Estou partindo e pensando se algum outro dia serei tão feliz", disse o jogador ao deixar o clube, com grande status de idolatria. Convocado como titular absoluto na lateral esquerda da Argentina, o Sorin viajou para a Coreia e Japão para disputar o Mundial. A seleção dele chegou com uma das, se não a grande favorita a levar aquela Copa do Mundo por diversos fatores. Tinha grandes craques e fez uma campanha irretocável nas eliminatórias. Porém, quando chegou lá, foi uma tremenda decepção. A Argentina não resistiu ao chamado Grupo da Morte e caiu diante de Suécia e Inglaterra, sendo obrigada a retornar para casa com uma eliminação frustrante na bagagem. Na Lazio, o Sorin não teve a continuidade desejada, não conseguiu jogar tantas partidas assim e ter uma grande sequência. O clube, por sua vez, fez boa campanha no campeonato italiano e terminou na 4ª colocação. A Lazio vinha de anos de ouro, mas a questão financeira começou a pesar e por conta disso o clube não conseguiu segurar o Sorin, que ainda nessa temporada acabou deixando a Lazio para defender o Barcelona. No clube da Terra da Bota, ele disputou apenas 11 partidas e não chegou a balançar as redes. O Barcelona também não vivia os seus melhores momentos. Essa foi uma temporada de reformulação e o clube fez uma campanha ruim para os seus padrões e terminou apenas em 6º lugar na Liga Espanhola. Já o Sorin estreou muito bem e fez boas partidas com a camisa azul-grená, só que acabou indo embora ao final da temporada. No Barça, o Sorin jogou 15 partidas e marcou um gol.
Depois disso, na temporada de 2003 e 2004, se transferiu para o Paris Saint-Germain da França, em um novo contrato de empréstimo. Lá conseguiu um título importante para o PSG naquela época, que foi a Copa da França. E além disso, foi vice-campeão do campeonato francês. Uma curiosidade bacana é que com o Sorin em campo, o PSG simplesmente não foi derrotado em nenhuma partida. Assim que a temporada chegou ao fim, na metade de 2004, o contrato de empréstimo chegou ao fim, então o lateral retornou ao Cruzeiro. No PSG, o Sorin jogou 26 partidas, marcou 2 gols e ganhou um troféu. No mês de junho de 2004, o Sorin disputou mais uma edição de Copa América com a camisa da sua seleção. Ele chegou até a marcar um gol, na partida de semifinal contra a Colômbia, na qual a Argentina meteu 3-0. Chegou confiante para a final, mas cruzou com a seleção brasileira, que não estava munida de alguns dos seus maiores craques. Porém, mesmo assim, venceu o torneio. Foi aquele jogo daquele gol emblemático do Adriano nos acréscimos, que terminou em disputa por pênaltis, na qual o Brasil levou a melhor e venceu a seleção do Sorin por 4-2. De volta ao Cruzeiro, não conseguiu ter o mesmo brilho da primeira passagem, e jogou bem menos partidas, é bem verdade. E o Cruzeiro vinha de um ano de 2003 brilhante. Em outubro, quase novembro de 2004, foi comprado pelo Villarreal da Espanha e deixou o cabuloso mais uma vez, desta vez sem ganhar títulos. Se apresentou ao Villarreal e já começou a arrebentar. O clube vivia ótima fase e conseguiu uma campanha maravilhosa em La Liga, foi o terceiro colocado, conseguindo assim abocanhar uma vaga para a grande Liga dos Campeões, ficando atrás apenas de Barcelona e Real Madrid. Mas, para não dizer que passou em branco na temporada, o Submarino Amarelo ganhou a Copa Intertoto de 2004. Nessa temporada, o Sorin entrou em campo em 27 jogos e balançou as redes 4 vezes. Assim que a temporada europeia chegou ao fim, o Sorin disputou mais uma competição com a camisa da sua seleção. Foi titular do time na Copa das Confederações de 2005. A Argentina não jogou bem naquele torneio. Precisou de pênaltis para eliminar o México na semifinal, e aí pegou o Brasil na decisão. Assim como na Copa América do ano anterior, o Brasil levou a melhor, e foi dando um chocolate. Vitória canarinha por 4-1 e gosto amargo do vice para o Sorin e os seus companheiros. Na temporada de 2005 e 2006, o Villarreal terminou o Campeonato Espanhol na 7ª colocação, e na Champions League fez uma campanha histórica, digna de aplausos. O time eliminou gigantes como Manchester United nos grupos e Internacional nas quartas de final. Porém, na semi, não conseguiu passar pelo forte Arsenal de Thierry Henry por muito pouco e acabou sendo eliminado. Riquelme e Forlan também eram caras importantes daquele time. E essa foi a última temporada do Sorin no clube espanhol. Ele deixou o Villarreal com 60 partidas, 8 gols e um troféu. Assim como na Copa das Confederações de 2005, o Sorin teve a responsabilidade e o privilégio de ser o capitão argentino. Agora na Copa do Mundo, essa em 2006. A Argentina chegou com um time menos badalado que 2002, porém muito competitivo, e passou bem na primeira fase. Mas aí, nas quartas de final, cruzou com a anfitriã, a Alemanha, e depois de empate em 1-1, acabou perdendo nos pênaltis, dando adeus àquele Mundial. No caso do Sorin, adeus ao futebol internacional, ou seja, nunca mais foi convocado para defender a seleção da Argentina. Esse aí foi o seu jogo de despedida. Com a camisa albiceleste, o Sorin disputou 76 jogos, marcou 12 gols, deu 11 assistências e não ganhou títulos oficiais. Começou sua trajetória no Hamburgo logo após a Copa do Mundo. O time jogou bem naquela temporada e terminou na 7ª colocação do campeonato alemão. Além disso, a equipe caiu apenas na semifinal da Taça da Liga Alemã. O Sorin acabou se lesionando com frequência e pouco pôde ajudar sua equipe nessas campanhas. A recorrência e a gravidade das contusões aumentaram na temporada de 2007-2008. E o Sorin conseguiu fazer pouquíssimas aparições dentro da temporada com a camisa do Hamburgo. A equipe melhorou de colocação na Bundesliga e terminou na 4ª colocação. Além disso, ganhou a Copa Intertoto da UEFA de 2007 com o clube, mais uma na carreira. E ainda no ano de 2008, retornou mais uma vez ao Cruzeiro para tentar recuperar seu melhor futebol. No Hamburgo, o Sorin disputou 27 jogos, marcou 4 vezes e ganhou uma taça.
De volta ao Cruzeiro, o jogador buscou se recuperar fisicamente, já que sofreu bastante com lesões sérias de joelho nos anos anteriores. Sua intenção ainda era ser importante ao Cruzeiro, depois defender o River e, por fim, o Argentinos Júnior, ou seja, fazer um caminho inverso. Só que seus problemas físicos não permitiram. Para tomar ainda jogar esse ano. Se não fazíamos o contrato, não tinha jeito e eu não queria ficar com essa eu vou ficar com um pouquinho de raiva assim, de não jogar e também uma motivação extra para. Foi só em março de 2009 que enfim reestreou com a camisa celeste, numa goleada contra o Boa Esporte pelo Campeonato Mineiro. Nesse campeonato, aliás, o Sorin fez parte do grupo que conseguiu o título. O Cruzeiro bateu o Galo na final para ser o campeão. Em 28 de junho daquele mesmo ano, o jogador anunciou que estava a se aposentar do futebol, sem condições físicas de se manter no alto nível, no clube que virou ídolo e torcedor, o Cruzeiro. Ele organizou um amistoso beneficente contra o Argentinos Júnior no Mineirão para selar a sua despedida. Foi muito homenageado, ganhou os pés na calçada da fama do estádio e, por fim, deu uma volta olímpica com as camisas de Argentina e Cruzeiro. Como sempre fiz e deixando sempre tudo para as camisas que eu defendi. E agora vou dar essa volta olímpica um pouquinho com a camisa argentina e lógico com a camisa do Cruzeiro. Ao todo, juntando as 3 passagens, o Sorin foi a campo em 117 partidas, marcou 18 gols e ganhou 4 títulos. Jogando pelos clubes ao longo de toda a carreira, o argentino disputou 412 jogos, marcou 50 gols, deu 62 assistências aproximadamente e ganhou 13 títulos. Sempre muito influente dentro dos vestiários por onde passou e exímio comunicador, o Sorin começou a trabalhar em programas de televisão. O trabalho de maior destaque dele, principalmente na TV fechada do Brasil, foi na ESPN, onde ele foi apresentador do Resenha ESPN, entrevistando diversas personalidades do mundo da bola. Já em 2017, o jogador anunciou ao vivo a sua saída da emissora, algo que pegou até os integrantes da ESPN de surpresa. Além disso, o Sorin tem um canal no YouTube, é palestrante e sempre é convidado para diversos eventos esportivos. Nascido na Argentina, mas mineiro de coração. É impressionante como o Sorin ganhou o respeito e a admiração de tantos brasileiros, principalmente, é lógico, do torcedor cruzeirense, que o tem como um grande ídolo. Para isso, ele entregou muita raça, muita vontade, dedicação. Mas isso aconteceu com todas as camisas que o Juan Pablo Sorin defendeu. Um lateral esquerdo muito, mas muito diferente dos demais. Uma grande lenda do futebol. A você que assistiu até aqui, só tenho a agradecer, pedir que você deixe a sua curtida, compartilhe o vídeo com os seus amigos, que semana que vem tem mais. Então até a próxima aí, falou!